Com vocês, o AlvoCast. Fala galera, e aí, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um AlvoCast. E hoje, eu que vos falo aqui, Pedro, vou falar com vocês sobre ansiedade e depressão. É um assunto que está muito pertinente, que faz muito sentido, porque a gente está em setembro, né? Não sei se você está ouvindo esse podcast depois, de outra data, mas nós estamos gravando ele em setembro, que é inclusive um mês de prevenção ao suicídio, né? Que tem toda uma campanha que é chamada de Setembro Amarelo. Para falar sobre isso, sobre esse tema tão delicado e tão importante também para a gente se informar, aprender sobre, não é? Eu estou com uma convidada muito especial, né? Que é a pastora Ivana Alves, que ela é psicóloga, é psicanalista e, como eu falei, pastora também da nossa igreja. Pastora, dá um oi para o pessoal aí. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês, para a gente poder falar, desmistificar algumas coisas e mais do que a gente vai brigar para ser a favor da vida, né? Amém. É isso aí. Então, a gente começando. Pastor, algo que eu vejo sempre, né, inclusive é o tema da nossa, né, o título do nosso podcast de hoje, é sobre a relação entre ansiedade e depressão, né? Porque muitas pessoas, geralmente quando a gente vê assim, né, de forma pelo senso comum, quando eu vejo assim uma pessoa que está com depressão, ela também tem um quadro de ansiedade também elevado ali junto com ela. Qual é a relação entre essas duas patologias, a ansiedade e depressão? Existem as duas coisas e também elas distintamente, né? Geralmente uma pessoa que ela tem ansiedade, geralmente ela está muito acelerada, com muitas preocupações com relação ao seu futuro, às incertezas, e como nessa vida não tem certeza de nada, nada tem certificado de garantia, a não ser o produto que a gente compra na loja, na vida a gente precisa lutar, a gente precisa tentar colocar a nossa energia para que a gente possa conseguir conquistar aquilo que é importante. Isso que a gente precisa conquistar, isso se chama pulsão de vida. Mas Freud diz que o que está sempre inserindo em nós é pulsão de morte. O nosso próprio aparelho psíquico, ele trabalha contra a nossa vida, porque o que ele quer é diminuir as tensões. Só que um lugar onde não há tensão é simplesmente onde já não existe mais vida, é no lugar de morte. Então, o nosso aparelho psíquico, ele trabalha para nos paralisar. Isso pode parecer até algo incoerente, não é? Mas o nome disso que nos quer parar se chama pulsão de morte. E se a gente olha para um lado de uma questão, de um viés com relação à palavra de Deus, a gente entende que a morte entra por conta do pecado. E depois que entra o pecado, tudo sai fora do lugar, do propósito que Deus tinha no início criado. Né? Deus nos criou para a vida, Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de ação. Desde Gênesis, o que nós temos ali é que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus é um Deus de movimento e Ele nos criou para o movimento. Só que o ser humano ele está sempre querendo puxar para trás isso através das incertezas. Porque o que vem, cada vez que você vai lutar por alguma coisa, você tem que enfrentar os seus fantasmas, os seus medos, as coisas que são mais complicadas. E muitas vezes o ser humano se trava diante daquilo que é novo, né? Por conta da questão lá do início, onde aconteceu o pecado. Então, a ansiedade é justamente o que se trabalha em cima de... Porque o que eu associo à ansiedade é a questão de uma grande insegurança, de um grande medo do que vem depois e daquilo que eu não sei, né? E o que eu entendo da questão da depressão é onde o sujeito ele fica muito penalizado pelas situações que ele viveu. Aliás, depressão também não é somente um momento agora. Existem questões hereditárias,
com relação à depressão, uma questão orgânica, uma questão química, de uma resistência à questão química, né, de adrenalina, de endorfina, há uma resistência no organismo dessa pessoa, né, e ela não consegue se colocar em movimento. E muitas vezes é com uma dor muito grande da alma, né? O ser humano tem um vazio na sua alma, um vazio que a gente chama de um vazio existencial, que existir dói, né? Porque até por conta do pecado e até por conta do que, na verdade, Deus criou o homem com uma grande falta, né? E isso hoje acabou se tornando como algo paralisante. O sujeito, por conta daquilo que lhe falta, ele paralisa. E ao invés dessa falta fazer com que ele se movimente em busca dos seus objetivos, ele acaba ficando muito assustado, se sentindo muito diminuído diante da realidade e não consegue dar um passo adiante, né? E isso se manifesta para algumas pessoas em forma de ansiedade e para alguns em forma de depressão e para outros em algumas outras formas de existir, né? Eu não sei se eu me fiz ser clara, não sei se deu para compreender aonde eu estou querendo localizar, né, essa questão das patologias que existem, das questões emocionais, né? Não, perfeito, perfeito. Porque a gente sempre vê, né, esses dois termos muito associados. Né? A gente sempre tem principalmente poder destrinchar e saber, né, o que é cada um, que cada pessoa vai desenvolver de uma forma diferente. Né? A sua forma de lidar com esse vazio existencial, como a senhora mesmo disse, a gente vê muito que, né, todo o caminho da história do homem, né, pela filosofia, quando o homem começa a ficar introspectivo, né, de olhar para si, a gente vê esse vazio, né, essa contemplação de como o ser humano é pequeno, né, diante da existência, sempre causa angústia, né, sempre causa o desconforto. Né? Eu gosto muito de algumas colocações do Jean-Paul Sartre, né, por mais que ele não seja cristão, e eu discordo dele de outras várias áreas. Ele fala muito sobre a angústia da escolha. Foi algo que a senhora trabalhou aqui, né? Quando aquela coisa de, poxa, o que eu vou fazer? Eu tenho tanta coisa para escolher, o mundo é tão grande, como é que eu vou me movimentar para o mundo? E aí o Sartre, ele trabalha com a ideia de que sempre que eu vou tomar uma escolha, né, tem que escolher entre A e B, entre fazer isso ou não fazer, tem aquele momento da angústia, aquele momento daquela... O que eu vou escolher? Porque toda escolha acaba, né, sendo para nós, né, para Deus que sabe de tudo não, mas para nós é um tiro no escuro, porque você não pode garantir nada na vida. Só Deus pode garantir algo na vida. Sim. E na verdade a angústia, ela é um sinal que a sua vida não está no trilho melhor. Então, é como se ela quisesse te empurrar para você ir adiante. Sim. Porque quando a gente fica muito confortável, está tudo indo muito bem, a tendência, como eu falei, que o aparelho psíquico trabalha com economia de energia, a tendência é paralisar. Então, a angústia, ela vem para tentar tirar a gente desse lugar de conforto. É para ficar desconfortável mesmo. É que nem você sentar numa cadeira que ela está pontiaguda e você precisa se mexer para aquela dor poder passar, né? Então, a angústia vem para movimentar a nossa vida. Né? Ela não é nossa inimiga, ela é amiga, viu? Gente, muito bom. Então, agora, falando entrando mais sobre o do suicídio. A gente entende, né, que o suicídio era um resultado trágico de um caso de depressão, né? Acho que é o quadro, o máximo, né, o clímax da pessoa depressiva, assim, quanto mais alto a depressão, né, é o suicídio, né? Para de ser só um pensamento sobre até as tentativas. Infelizmente, chegam nesse quadro em tentativas, umas, graças a Deus, não conseguem, né? Às vezes sobrevivem, mas outros ainda, infelizmente, têm as suas tentativas efetivas e acabam realmente perdendo a sua vida. Mas quais elementos que levam a pessoa, que a gente pode, talvez, num amigo, em alguém, identificar esse quadro extremo de depressão, esse quadro crítico? Olha, os elementos com que primeiro, compõem, assim.
a falta de comunicação, né? E, por outro, uma grande ilusão de quem a pessoa é. Como se, hoje em dia, tudo nos leva para dizer assim, você tem que ter muito prazer, você é maravilhoso, nossa, você tem que ser o máximo. Até a questão da vida, a pessoa precisa, é um apelo a ter que mostrar para todo mundo que eu estou muito bem, maravilhosa, sorrindo, nada me afeta. E quando a pessoa se depara com a sua própria vida, que não é nada disso, mas na verdade não é nada disso para ninguém, mas parece que está todo mundo feliz e só eu que estou triste, só eu que tenho vazio existencial, Verdade. só eu que tenho questionamentos, né? E está todo mundo feliz, como sempre diz, né, que o gramado do vizinho é mais verde. Sim. A pessoa fica desorientada, porque estão dizendo que ele tem que ser o máximo, ele se sente uma droga, que ele tem que ter tudo, e ele não tem tudo que ele gostaria, que ele tem que consumir, que ele tem que ser feliz o tempo inteiro. A pessoa fica se sentindo um ET aqui na Terra, né? Então, a gente entender que o homem ele tem uma barra, ele tem um vazio, ele tem que lutar, as coisas... Eu costumo dizer que do céu só cai chuva, né? E se a pessoa ela precisa estar sempre mostrando tanto que ela está muito feliz, é porque não é nada disso que está acontecendo, né? Então, se eu preciso mostrar, se eu tenho a necessidade de ficar querendo mostrar para o outro, na verdade, eu estou muito perdida de mim mesma. Mas algumas pessoas seria caem... até desculpa interromper, pastor, uma forma de autodefesa da pessoa, né? Assim, uma defesa inconsciente, né? De eu querer mostrar algo para esconder uma razão, um motivo pior. Se deparar com a sua realidade. Não se Freud usa uma terminologia que eu não sei se vai ficar muito bem compreendida, que no final de análise, o que o sujeito precisa lidar é com a sua castração, ou seja, com a sua limitação, com a sua barra, né? Um sujeito que não tem barra é um sujeito que ele já entrou numa outra patologia, e é o que para onde a gente está caminhando, tá? É para uma sociedade psicótica, para uma sociedade perversa, e isso já é uma outra patologia. Se dar conta da sua limitação já é um grande passo. Aliás, quando a gente trabalha, né, com alguém que está muito com o ego muito inchado, o que a gente precisa é dar um furo nesse ego aí, porque não vai ser bom, ele não vai chegar nesse lugar e ele não é isso tudo, né? Precisamos lembrar que nós somos mortais e nós somos limitados. Por que a gente é limitado? Porque quando Deus criou o homem, ele criou para que um precisasse do outro, não de uma forma de dependência. Assim como a gente vê o ciclo da vida, em que todos os seres eles trabalham para que haja um ciclo perfeito da existência, né, do mundo animal mesmo, né, desde os seres que vão tendo que desconstruir, né, destruir aqueles alimentos que não foram utilizados e aquele alimento vira adubo, né? Então tem da semente até os seres que vão fazer esse papel, trabalhando num ciclo perfeito. E o homem ele também foi criado para essa forma. E aí o que acontece é que, como o homem se perdeu dele mesmo, ele acaba fazendo com que as suas relações sejam relações de dependência. Mas não é esse o projeto original. É onde um precisa dar continuidade ao trabalho do outro para que haja uma complementariedade e não uma dependência ou um domínio do outro ou uma sensação de abandono. E aí veio a bagunça toda na questão emocional, né? Então, quando a gente vê os seres humanos assim precisando de dar uma satisfação ao mundo do que ele está fazendo, desde o que ele está comendo até a declaração de amor dele, né, precisa isso ser pública, é porque tem alguma coisa errada acontecendo na vida dele. Ele está perdido dele mesmo, não sabe o que fazer e está vivendo para um outro, né? E essa questão ela faz com que o ser humano se perca e alguns com uma vulnerabilidade maior, com uma sensibilidade maior, a vida dele começa a não fazer sentido, porque parece que na vida de todo mundo tem sentido, menos na dele, né?
Mas a pessoa, quando a gente vai fazer um processo de análise, a gente vai compreendendo a nossa limitação, o nosso tamanho, a nossa barra, a nossa limitação, mas dentro disso há muita coisa a se fazer. O ser humano, às vezes, ele quer entrar num mundo de fantasia e se perde nisso, né? Então, é um mundo imaginário que não ajuda a ele dar um passo adiante, mas trava a vida dele e ele se perde, e daí as coisas começam a não fazer sentido, e a vergonha e a falta de habilidade em falar dos seus sentimentos, muitas vezes ele se desespera e acaba fazendo uma passagem ao ato, que a gente chama, né? Tendo uma atitude muito drástica, porque não soube valorizar aquilo que ele tem na mão. Ele fica valorizando aquilo que lhe falta e a vida dele começa a não fazer sentido, né? Então, infelizmente, as pessoas acabam dando cabo da sua vida porque não sabem o que fazer com ela, porque acham que a vida é maravilhosa e não querem saber das dificuldades que existem na vida, que fazem parte da nossa existência, né? Como diz a Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? E acaba que a pessoa não tem bom ânimo para poder contar um com o outro e a gente poder ter uma vida melhor. Infelizmente, é isso que acaba acontecendo. O sujeito quer se sustentar num lugar inexistente e ele não dá conta disso, né? Deu para entender? Não, foi bem claro. O próprio ser humano acaba não consegue, né, sustentar suas próprias fantasias acerca da vida e acaba caindo. Agora, pastora. E às vezes é uma fantasia de uma coisa muito acima, né? Quase que tem que ser quase um Deus, sabe tudo, está em todos os lugares, né? Tem todo o poder, e aí é uma fantasia de onipotência que, na verdade, não é nada disso. Sim, verdade. Agora, uma outra pergunta para a senhora. Você está falando um pouco sobre aquela frase de Jesus, né, que ele fala no Evangelho de João, que no mundo teria aflições, mas, né, não se preocupe porque eu venci o mundo. E sobre isso, vem aqui a segunda pergunta. Por que diante dessa luta interna precisamos ter tanta esperança, né? Precisamos de esperança? Porque, como se a gente for parar para olhar talvez por um viés assim, humanista, um viés tirando fechando os olhos para o que nós conhecemos da realidade espiritual e do mundo de Deus, tudo isso, vemos que a vida realmente é um mar de dificuldade, de complicações e desafios que você tem que fazer para viver. E muitas pessoas que acabam cometendo suicídio fazem isso como forma de fuga desse sofrimento, né, que as escolhas dessa vida ali, ou que o contexto com que ele foi, que ele vivenciou, né, levou ele aquilo, como forma de uma fuga, né, daquela realidade. Ele vê a morte como última solução. Mas para nós que compreendemos um pouco, né, do que aquilo que Jesus trouxe, do que há além da vida humana, por que então é tão importante ter essa esperança? Olha, nós precisamos ser um ser que tem desejos, né? A gente precisa ter sonhos, e que esses sonhos não sejam um pesadelo em que nos atormente. Sonhos com o pé na realidade, né? Que a realidade elas nos impulsione para que a gente possa alcançar um sonho, né? E o que acontece é que o sujeito que ele fica adoecido, ele, em vez de ser um sujeito desejante, ele é um sujeito que se vê na posição de ser desejado, né? Ele quer existir a partir da visão do outro. Até tem esse momento da vida em que eu sou desejado, né? Até para eu existir, alguém tem que nos desejar, nos dar um nome, nos orientar, nos educar. Mas quando chega na adolescência, a gente precisa fazer uma conquista do nosso próprio desejo, né? E esse desejo é o que vai nos mover. A nossa falta é o que nos move. E o que para muitos a sua falta os destrói, né? Na verdade, a nossa falta ela tem que nos movimentar.
Quando eu tenho esperança, eu tenho desejo, isso me dá uma vontade de dar um passo adiante. Se eu tenho pelo que acordar amanhã, né, isso me motiva a sair da cama. Agora, quando eu já não tenho mais nada, não tenho razão da minha existência, já dizia lá, até o Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Então, a gente precisa de um IDE, não é isso? É né? verdade. Não é bíblico, não, mas eu preciso de um ideal para me manter lutando. E aí tem até outras falas, né? Que falam assim, se eu não tenho pelo que morrer, eu não tenho pelo que viver. Né? Então, se eu não tenho pelo que lutar, se eu não tenho uma causa, se eu não tenho uma esperança, se eu não tenho um desejo, se eu não tenho uma fé, a minha vida vai perdendo sentido. Né? Então, é muito importante a gente ter esperança, a gente ter desejo, a gente ter sonhos, a gente ter vontades e a gente ter uma causa nessa vida pelo que lutar. Né? A gente procurar dar significado à vida, né? Procurar Exatamente. dar uma razão, né? Uma motivação para aquilo. Isso, é um alvo a ser perseguido, né? Sim. Agora, eu quero uma pergunta que a senhora provavelmente já ouviu, alguém já perguntou para a senhora, mas a gente está aqui nesse momento, né, de uma conversa aberta, né, e em busca de informação, né, de gerar informação e conhecimento, né, para as pessoas sobre esse assunto. Tem uma frase que sempre falam que, mas depressão, suicídio é falta de Deus. Como que a gente trabalha com isso? Muitas pessoas que estão nesse quadro, às vezes, de depressão, acabam se sentindo ainda mais desmotivadas, ainda mais aumenta assim o sofrimento psíquico delas, porque é aí que elas se sentem realmente abandonadas por Deus e tudo isso. Como que a gente pode trabalhar com essa questão entre Deus e nossos sofrimentos psíquicos? Eu não diria falta de Deus, porque às vezes as pessoas querem espiritualizar muitas coisas. Nós somos espírito, alma e corpo. E muitas vezes as almas, a gente vai para a igreja, a gente aceita Cristo, a gente ganha vida em Deus, mas a nossa alma está ferida. Né? A alma está ferida e não foi tratada. Muito pelo contrário, o crente parece que só pode ter problema do pescoço para baixo, do pescoço para cima, o crente não tem problema. E acha que é um absurdo, muitas vezes, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Né? Então, nem tudo é espiritual. Né? Então, Deus conta também com um outro ser humano. Eu já ouvi muito. Para que eu vou no psicólogo se eu posso orar? Aí, oração é uma coisa, psicólogo é outra coisa. Né? Eu posso até orar, isso vai até me ajudar no meu lado espiritual, mas a minha alma, as dificuldades que a pessoa viveu, a sua trajetória de vida, as decepções, os traumas, isso precisa ser falado. Né? Tem uma passagem que Jesus, quando ele vai encontrar a mulher samaritana, tem assim, era necessário passar por Samaria. Na verdade, porque existia uma história passada que precisava ser corrigida, né? De Israel abandonou Samaria porque ela era pecadora. Então, Jesus precisava resgatar Samaria. Então, é necessário nós voltarmos, muitas vezes, em situações da nossa história em que nos deixaram marcas de abandono, de injustiça, de uma falta de compreensão, de uma série de coisas, para que a gente possa estruturar a nossa alma, sarar a nossa alma para que a gente possa ter vida. Né? Então, não é falta de Deus, é falta de cura da alma que a pessoa está precisando. Né? Então, eu acho que é até uma injustiça querer botar um peso maior do que a pessoa não consegue carregar, porque está dizendo que ela não tem fé, que ela não crê, que Deus não para ela, Deus abandonou. Não, é porque as feridas da alma muitas vezes dificultam até mesmo a pessoa chegar até Deus. Cria barreiras, né? E barreiras a mais da pessoa. Uhum. Agora a gente tem um episódio bíblico que é sobre o caso do profeta Elias, em 1 Reis 19, né? Que após receber lá uma ameaça de Jezabel, ele tem ali um momento dele que ele acaba fugindo, né? E acaba se isolando
ali nas cavernas de Monte Oreb, e até chega a ponto de pedir para Deus para que Deus tirasse a vida dele, né? E depois Deus conversa com ele, né? Fala com ele, dá a ele instruções. E quais são as dicas, né, que a gente pode aprender, as dicas de saúde mental que a gente pode aprender de Deus ali nesse contexto de Elias? Olha só, não foi só Elias que teve depressão, não, tá? Tem outros personagens bíblicos, Jonas também. Acho né? que Davi, Davi também. Davi era um homem muito sensível, por isso que ele era um poeta, né? Ele era muito sensível, e ele fala das angústias, os salmos falam muito das dores da alma dele. Ele sente dor em todo lugar, ele nada em lágrimas na sua cama. Então, Davi, ele expressa muito a dor da alma dele, a dor de existir. Jó também passou por um problema, né, depressivo. Né? Mas Jó diz, né, eu sei que meu Redentor vive, então ele ainda tinha esperança, mas em um momento ele ficou abatido. E o próprio Jesus, ele falou que a alma dele estava angustiada até a morte, a hora que ele foi passar por uma circunstância difícil. Se o nosso Jesus passou por angústia, nós não somos diferentes do nosso Senhor. Mas na passagem lá de 1 Reis 19, tem uma situação que vai falando, né? Que veio um vento grande e rasgou os montes, fez em pedaços as rochas, teve um terremoto e veio fogo. Né? E o que eu vejo disso, desse vento grande que rasgou os montes, fez em pedaços as rochas, é que existem fortalezas na nossa alma em que muitas vezes a pessoa fica encastelada na sua dor. E para a gente poder conquistar uma fortaleza, a gente pode abrir a porta para que a bênção possa entrar, né? Para que a vida possa entrar. Então, mais do que eu perseguir a morte, eu preciso perseguir a vida. E para isso eu preciso quebrar fortalezas. E às vezes, para eu quebrar fortalezas, eu preciso me permitir abrir a minha boca para que se transforme em pedaços. Muitas vezes, eu até falo no tratamento, em que a pessoa está muito cristalizada naquela sua dor, e ela só sabe falar da dor, e a gente precisa fazer um trabalho para que ela saia desse lugar, né, de se acostumar com esse sofrimento. E às vezes precisa ter um terremoto interno, viver a sua crise. Se você está em um momento de crise, é uma boa oportunidade para você mudar a sua trajetória. E talvez, quando a gente fala de terremoto, é algo que precisa ser destruído, né? E o fogo, também que fala aí nessa passagem de 1 Reis 19, é algo que é purificador. Então, nem sempre passar por situações de crise, isso é ruim. A crise vai te dar uma oportunidade de mudança da sua vida. Se não está bom, se está doendo, se está complicado, procure uma ajuda profissional. Isso não é pecado. E às vezes você precisa não só de um psicólogo, às vezes você precisa até mesmo tomar medicação, porque o organismo está precisando de medicação para que a química que o cérebro não está produzindo, ela possa ser tomada artificialmente e dar uma levantada. Ele não vai mudar a tua mente, mas ele vai mudar a disposição do teu corpo, porque fala aqui, né, que o anjo fala, ou Deus fala com Elias, né, para que ele se coloque de pé, né? Ele deu pão, ele deu água, ou seja, eu preciso alimentar o meu corpo, eu preciso me alimentar até mesmo das questões espirituais, eu preciso ter descanso em algum momento para eu poder me levantar, né, e poder viver algo novo. E talvez escutar uma voz, escutar a minha própria voz, escutar as minhas dores, poder me permitir falar daquilo que me incomodou, de eu me indignar, né? Eu me revoltar com algumas coisas, para depois essa minha palavra vai ser libertadora para que eu possa botar as coisas no lugar e poder largar esse fardo pesado, entender que você não está sozinho, né? E que medo faz parte dos nossos sentimentos humanos, mas que a gente, com uma ajuda, em determinados momentos, nós precisamos da ajuda de um outro ser humano. Se um ser humano te feriu, um outro ser humano pode te ajudar a você parar e se colocar de pé e buscar uma nova perspectiva, uma nova realidade e transformar isso tudo em, às vezes, até mesmo uma bandeira e se transformar num ajudador de um outro, porque você sabe onde dói. Aí você pode ajudar um outro para sair desse lugar
de dores para poder trilhar uma vida mais excelente. Né? É isso que eu entendo aqui, que a gente pode tirar de dica lá de 1 Reis 19, da história de Elias. Né? Maravilhoso. A gente está, infelizmente, caminhando para o final, porque está no nosso tempo, mas eu queria comentar sobre esse ponto que você falou em relação, né, você falou que voltou, que é sobre você precisar, né, na nossa vida em comunidade. Eu preciso também de um ser humano para me ajudar. Sabe? Eu acho que isso trabalha muito com o nosso orgulho. Realmente com a quebra do nosso orgulho. A gente acaba tendo uma ideia de que não, eu sou suficiente, eu posso, eu consigo. Até mesmo às vezes na igreja, né, no meio cristão, a gente tem um orgulho espiritual. Não, Deus vai me salvar, Deus vai fazer. Quantas vezes a gente precisa também baixar a nossa guarda para poder compartilhar a vida com outro ser humano, poder pedir ajuda, né? Se abrir. O pastor Cláudio Duarte, ele falou uma vez numa pregação que eu nunca esqueci. Se não me engano, foi numa conferência na igreja do pastor Cristiano Subirá. Ele fala sobre a nudez emocional. Você desnudar, você ter pelo menos uma pessoa, né, de preferência com o seu cônjuge, mas também um amigo, que você possa abrir, falar abertamente, né? Também o terapeuta, abertamente sobre suas emoções, sobre os seus pensamentos, até aquilo que você acha sobre si repulsante. De forma alguma você compartilharia, você abrir ali, se falar sobre isso. Diz ele que é muito importante. Isso é a gente entrar na nossa humanidade. Sim. E isso é muito bom. E o próprio pastor Cláudio Duarte já teve depressão. Né? Verdade, eu não sabia. Ele teve depressão, ele tem falado até disso. Né? E apesar de ser um homem alegre, não necessariamente é só isso que ele vive. Você pode ter momentos alegres, você pode ter momentos tristes, você pode ter momentos que você está lá em cima, mas você pode ter momentos que você está lá embaixo. Mas isso faz parte de uma trajetória, né? Tem horas que você vai passar num deserto e às vezes é um lugar de grande aprendizado. Momentos em que a gente para poder avaliar algumas coisas, tirar pesos, né? Tirar a sobrecarga da sua vida para você poder viver uma vida mais leve. Sim. Professora, infelizmente, o nosso tempo aqui acabou hoje, mas foi um prazer aqui poder conversar com a senhora, ter esse momento aqui de tanto enriquecimento, né, e conhecimento. Espero que você esteja em casa também, tenha atenção, assista de novo, porque assim, tá excelente esse podcast. E para que você possa também servir como um canal de ajuda para as pessoas. Se você está passando por algum problema como esse, procure ajuda, né? Até mesmo na nossa igreja a gente tem, vai poder te ajudar, manda para a gente lá uma mensagem no nosso Instagram, vai procurar formas de te ajudar, de, né, fazer o melhor por você. E caso você não esteja passando por isso, procure também ser alguém que está disponível para ajudar, para levar, né, para levar uma palavra de consolo, para instruir alguém. Poxa, você precisa de um tratamento profissional, você, sabe, seja também alguém, ou pegue tudo que a gente está aqui, que a gente conversou aqui hoje, e use isso para que você seja também um canal de bênção. Pastor, você tem mais alguma perdão, eu gostaria de finalizar aqui a sua participação. Tá bom, não, é só isso. Espero que tenha ajudado a tirar um tanto de fantasias da cabeça. No nosso próximo culto da mulher, a gente vai estar falando sobre isso, né, em favor da vida. E nós vamos ter alguns psicólogos lá atendendo no final também. Então, eu sei que não vai ser um tratamento, nem um atendimento, mas vai ser pelo menos um acolhimento de alguém que pode, pelo menos, dar início a uma conversa para poder ajudar, de repente, a quem está com necessidade, né? Mas foi um prazer poder estar aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe o trabalho que vocês têm feito e a cada um que está escutando aí, que Deus possa abençoar também. Amém. Gente, não se esqueça de sempre conferir lá o nosso canal no YouTube, de conferir o nosso Instagram, sempre postando coisa nova. Se você gostou, você curte aí a nossa postagem, compartilha, manda aí para os seus amigos, comenta o que você achou, também a sua opinião. Você passou por um momento assim também difícil na sua vida, com depressão, com ansiedade, dá seu testemunho de como que você foi curado disso, como que você buscou melhorar. E não se esqueça também, caso você queira ajudar alguém ou esteja passando por esse problema, a gente tem um número aqui, né, do Centro de Valorização da Vida, que é o 188, é um número gratuito,
Você não precisa se identificar e lá eles vão estar procurando formas de te ajudar caso você esteja passando em uma dessas situações. Tá bom? Fique com Deus. Pode ligar lá para a igreja também, que tem sempre um pastor ajudando, né? Liga lá para a secretaria da igreja, é 2560-7070, é isso? Acho que é. Sim, pode ligar para a DEVEC. Liga para a DEVEC, tem um pastor lá que ele vai poder te ouvir, todo dia tem plantão de pastor para poder pelo menos te dar o início de uma ajuda, se não for com ele, pelo menos ele vai te encaminhar para algum lugar que possa poder te orientar de uma forma melhor. Todos esses números aí e contatos a gente vai colocar na descrição do vídeo, né? E também no Instagram. E é isso, gente. Um abraço. Domingo tem EBD, 8 horas da manhã. Também tem online, caso você não possa comparecer. Um beijo, um abraço. Valeu. Renata, Tchau. pode encerrar, né? Tá bom. Tchau.